mulher que se levantou quando os homens se calaram. Imagine um povo inteiro mergulhado em medo. As estradas estão vazias. As portas das casas vivem trancadas. Homens, antes guerreiros, agora se calam. Vencidos, humilhados, é como se a esperança tivesse sido arrancada da alma de uma nação inteira. Ninguém se move, ninguém ousa reagir. E então surge uma voz, mas não é a voz de um rei, nem de um general, muito menos de um sacerdote. É a voz de uma mulher, sim, uma mulher. O Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena: vá, reúna 10.000 homens e combata Sísera, o comandante do exército cananeu. O Senhor entregará esse exército em suas mãos. Você consegue imaginar isso? Em uma época em que as mulheres eram quase invisíveis, quando a força era medida pela espada e pela descendência masculina, uma mulher ousa se levantar. Ela não veste armadura, não empunha espada, não comanda um exército, mas quando fala, até os guerreiros se calam para ouvir. O nome dela? Débora. Ela não veio de uma linhagem nobre, mas ela carregava algo que ninguém mais tinha: a voz de Deus. E foi essa voz que quebrou o ciclo do medo, que rasgou o silêncio de um povo acorrentado. Sabe por quê? Porque quando os homens se esconderam, Deus chamou uma mulher. E quando ela se levantou, o céu se moveu. Essa é a história de Débora, a mulher que julgou Israel, a mulher que ouviu o chamado de Deus quando todos os outros estavam surdos. Uma história de coragem, fé e obediência em meio ao caos. Uma história que ainda hoje nos confronta, nos inspira e nos chama. Mas antes de falarmos sobre quem ela era, precisamos entender o que estava acontecendo com Israel. Porque ninguém nasce herói. Heróis são moldados pela dor, forjados em tempos difíceis. E foi exatamente isso que preparou o caminho para Débora. Mas antes, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber mais vídeos como este. O cenário de Israel antes de Débora. Para entender a grandeza de Débora, a gente precisa dar um passo atrás, voltar um pouco no tempo, porque o mundo onde ela viveu não era nada bonito. Israel estava num dos períodos mais sombrios da sua história. Era como se o povo estivesse preso em um ciclo que nunca acabava. Eles desobedeciam a Deus, caíam em mãos inimigas, sofriam, choravam e então clamavam por ajuda. Deus levantava um libertador, o povo se arrependia, vivia em paz por um tempo, até que tudo recomeçava e esse ciclo parecia não ter fim. Na época de Débora, Israel estava há 20 anos sendo oprimido por Jabim, o rei de Canaã. Mas ele não agia sozinho. Seu comandante, Sísera, era temido como uma sombra escura sobre toda a terra. Ele liderava um exército com 900 carros de ferro, o equivalente a tanques de guerra nos dias de hoje. Invencível, cruel e implacável. As aldeias deixaram de ser habitadas. Ninguém mais se arriscava a andar pelas estradas. Era perigoso demais. O povo estava acuado, escondido, calado. Era como se tivessem perdido o direito de sonhar. Ninguém falava mais em liberdade. Só se ouvia sussurros de medo. A esperança parecia morta. E o mais triste, Israel estava assim, não apenas por causa da força de seus inimigos, mas por causa da sua própria fraqueza espiritual. O povo havia se afastado de Deus, adotado deuses pagãos, trocado a verdade pela idolatria. Eles se esqueceram de quem os tirou do Egito e passaram a caminhar como cegos em plena luz do dia. Cada um fazia o que achava certo aos próprios olhos. E é aí que tudo começa a desmoronar. Sem direção, até o mais forte se perde. Sem fé, até o mais armado treme. E é exatamente nesse cenário devastado que Deus resolve agir. E mais uma vez, ele escolhe o improvável. Ele não busca um rei, nem um guerreiro, nem um profeta famoso. Ele levanta uma mulher.
Mas Débora não era apenas uma mulher qualquer. Ela tinha algo que muitos haviam perdido: sensibilidade para ouvir a voz de Deus e coragem para obedecer, mesmo quando tudo parecia impossível. Quem era Débora? É nesse cenário sombrio que surge uma mulher diferente de tudo o que o povo estava acostumado. O nome dela era Débora. E, se você acha que ela era só mais uma figura religiosa, prepare-se para se surpreender. Débora era juíza em Israel. E não pense nisso como alguém sentada num tribunal, vestindo toga e batendo martelo. Não. No contexto bíblico, um juiz era alguém que liderava o povo, alguém que julgava causas, orientava decisões e muitas vezes assumia a frente em tempos de guerra. Ela fazia tudo isso, sentada debaixo de uma palmeira. Isso mesmo. A palmeira de Débora ficava entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Ali, o povo subia para ouvi-la, para buscar conselhos, para apresentar suas causas. E não era qualquer pessoa que recebia esse tipo de respeito, ainda mais sendo mulher, num tempo em que quase tudo era dominado por homens. Débora era também profetisa. Isso significa que ela tinha um relacionamento direto com Deus. Ela não falava por achismo, ela ouvia a voz de Deus e transmitia suas palavras com autoridade. Era sensível, sábia e firme, uma combinação rara. Mas o que mais chama a atenção em Débora não é apenas o fato de ela ser mulher ou de exercer tantos papéis diferentes. Ela liderava com a palavra certa, no tempo certo, e isso transformava vidas. Ela era esposa de Lapidote. E a Bíblia menciona isso de forma sutil, mas importante, porque mostra que ela não negligenciava seu lar. Ela não precisou deixar sua identidade como mulher, esposa e mãe, se é que tinha filhos, para obedecer ao chamado de Deus. Ela uniu tudo isso com sabedoria. Débora se tornou uma voz ativa no meio do caos, um farol no meio da escuridão, um coração pronto a ouvir e uma boca pronta a falar o que era certo, mesmo que custasse caro. E foi exatamente por isso que Deus a escolheu, porque quando ninguém mais tinha coragem de se levantar, ela estava de pé. A batalha contra Sísera. O exército está reunido. Baraque está no Monte Tabor com seus 10.000 homens. Ao lado dele está Débora, não como uma espectadora, mas como uma aliada de fé. Lá embaixo, no vale, Sísera também se prepara. Ele não vem sozinho, ele vem com tudo. 900 carros de ferro, soldados bem armados e a confiança de quem nunca foi derrotado. Só que tem algo que Sísera não sabia. Deus já havia decretado sua queda. Débora olha para Baraque e com a voz cheia de autoridade diz: levante-se, este é o dia em que o Senhor entregará Sísera nas suas mãos. O Senhor vai à sua frente. Imagina o impacto dessa fala. Não era apenas um incentivo, era uma declaração profética. O tipo de palavra que muda o clima espiritual e dá coragem a qualquer coração hesitante. E então, a guerra começa. Do alto do monte, Baraque desce com seus homens. Eles vão em direção ao vale de Quizon, onde os carros de ferro estão posicionados. Era uma missão suicida aos olhos humanos. Como enfrentar carros blindados em campo aberto? Como vencer um inimigo tão bem equipado? Mas Deus estava à frente. A Bíblia diz que o Senhor desbaratou Sísera diante de Baraque. E essa palavra carrega a ideia de confusão, caos e pânico. Algo sobrenatural aconteceu ali. De repente, os carros de ferro não eram mais ameaça. Os soldados de Sísera estavam em desordem. E segundo o cântico posterior de Débora, choveu. E muito. A enchente do rio Quizon provavelmente afundou os pesados carros de guerra, transformando a maior vantagem do inimigo em uma grande armadilha. Sísera, vendo que tudo estava perdido, desce de seu carro e foge a pé. Abandona seus soldados e sai, desesperado, correndo para tentar salvar a própria vida. Enquanto isso, Baraque e seus homens vão vencendo um por um os inimigos.
não foi apenas uma vitória. Foi um milagre em campo de batalha. E tudo começou quando alguém ousou obedecer à voz de Deus. Mesmo em tempos difíceis, esse momento marca mais do que o fim de uma guerra. Ele mostra que não importa o tamanho da estrutura do inimigo, nem sua história de vitórias passadas. Quando Deus decide intervir, até carros de ferro atolam. Até chefes de guerra fogem, humilhados por caminhos desconhecidos. Aquela batalha não foi vencida pela força de Baraque, nem pela espada de 10.000 homens. Foi vencida porque o céu se moveu em favor de um povo que havia clamado. E agora, o inimigo estava em fuga. Sísera está correndo, exausto, sujo de lama, humilhado. E é aí que uma mulher entra em cena. Uma mulher que até agora ninguém esperava. Alguém que vai mudar o desfecho dessa história com um único gesto corajoso. O ato de Jael. Enquanto o campo de batalha ainda ecoava os gritos dos soldados em fuga e a poeira da guerra mal havia baixado, Sísera corria. Cada passo era mais pesado que o anterior. Não havia honra naquela fuga, apenas desespero. Exausto, suado, faminto, Sísera avista uma tenda. Era a tenda de Jael, esposa de Éber, o queneu, um povo nômade que aparentemente mantinha uma aliança de paz com Jabim, o rei de Canaã. Aos olhos de Sísera, aquela era uma zona neutra, um esconderijo improvável. E ele não pensou duas vezes. "Por favor", ele diz, quase implorando, "me esconda, me dê um pouco de água." Jael sai, o observa. Ela vê a sujeira da fuga, a tensão nos ombros dele, o olhar apavorado. Mas ela também sabia o que estava acontecendo. Ela sabia quem era aquele homem e sabia qual era o momento que tinha diante de si. Ao invés de água, ela dá leite, talvez morno. Ela o cobre com um manto e promete que o protegerá. Sísera relaxa. A adrenalina vai embora. O sono chega. Ele estava vencido pelo cansaço e talvez por uma falsa sensação de segurança. Ele pede: "Fica na entrada da tenda. Se alguém vier e perguntar por mim, diga que não estou aqui." E então ele dorme. Mas Jael não era apenas uma anfitriã. Ela era uma mulher atenta aos tempos, uma mulher que percebeu o que Deus estava fazendo. Ela entendeu que aquele momento não era comum. Era uma chance, uma missão. Em silêncio, ela pega um martelo. Em uma das mãos, segura uma estaca de tenda e, com firmeza, enquanto o inimigo dormia, ela crava a estaca em sua cabeça, atravessando o crânio até o chão. Foi brutal, foi decisivo, foi o fim de Sísera. E por incrível que pareça, não foi Baraque quem o matou. Não foi um soldado experiente. Foi Jael, uma mulher de dentro de uma tenda, fora do campo de batalha, armada com aquilo que tinha em casa. E assim se cumpriu a profecia de Débora. O Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Quando Baraque chegou, já era tarde. Sísera estava morto. Jael o havia vencido. E essa cena muda completamente o rumo da história. Porque a vitória de Israel não termina apenas com a derrota militar. Ela termina com a humilhação do inimigo. Um comandante assassinado por uma mulher. Algo impensável naquela cultura. Era mais que uma derrota. Era uma mensagem clara. Deus não precisa da lógica para agir. Ele usa quem Ele quiser, como quiser, onde quiser. A canção da vitória. O silêncio após a guerra foi logo quebrado por algo inesperado. Uma canção. Sim, uma canção. Débora e Baraque, inspirados, não comemoraram a vitória apenas com armas erguidas ou discursos inflamados. Eles cantaram uma música de gratidão, de memória e, acima de tudo, de adoração.
E essa canção registrada no capítulo 5 do livro de Juízes não é só poesia antiga. Ela é uma cápsula poderosa, cheia de emoção, fé e propósito. Ela nos mostra como o povo de Deus enxergava as batalhas que enfrentava. Não como simples confrontos políticos ou territoriais, mas como histórias escritas por um Deus que age em cada detalhe. O medo havia paralisado o povo. A opressão era tanta que ninguém mais andava livremente. Mas com Débora, algo mudou. Eu, Débora, me levantei como mãe em Israel. Olha que expressão linda, mãe em Israel. Débora não era uma guerreira comum. Ela era mãe, cuidadora, líder com ternura e firmeza. Alguém que lutava não por poder, mas por libertação. A canção também homenageia os que se juntaram à batalha, mas também denuncia os que se omitiram. Ruben, Gileade, Dan, Aser foram tribos que hesitaram, que preferiram ficar em suas zonas de conforto. Mas no auge da música chega o trecho que fala de Jael. Bendita seja entre as mulheres. Jael, mulher de Eber, o queneu. A mulher que agiu quando ninguém esperava, que foi corajosa, ousada e decisiva. Débora canta sobre a forma como ela derrotou Sísera e até narra, em tom quase dramático, a cena da mãe de Sísera esperando seu filho voltar da batalha. Mas Sísera não voltaria. Ele havia sido vencido. E vencido pelas mãos de uma mulher. Ao final da canção vem a oração. Assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor. Mas sejam como o sol, ao nascer, os que te amam. Que imagem forte! Os que amam a Deus são como o sol, brilham, nascem com força, aquecem e iluminam. A vitória não foi apenas sobre exércitos, foi sobre o medo, sobre a opressão, sobre o silêncio. E essa vitória foi celebrada com arte, com voz, com louvor. O que essa história ainda nos ensina hoje? Você pode até pensar, mas o que a história de Débora e Jael, com suas batalhas e cânticos antigos, tem a ver comigo hoje? A resposta é tudo. Porque no fundo, todos nós enfrentamos guerras. Talvez não com espadas e carros de ferro, mas com decisões difíceis, medos silenciosos, injustiças que nos esmagam, responsabilidades que parecem maiores do que podemos carregar. Todos nós, em algum momento, somos pressionados a escolher entre agir ou se esconder, entre levantar ou recuar. Débora nos ensina que liderança não depende de título ou poder, depende de coragem, de escuta e de fé. Ela ouviu a voz de Deus e teve a ousadia de se levantar, mesmo quando a cultura da época não esperava isso de uma mulher. E veja, ela era uma profetisa que julgava causas debaixo de uma palmeira. Não há como ouvir essa história e não se perguntar: será que eu também não estou sendo chamado a me levantar? Talvez Deus também esteja te chamando para cuidar, orientar, para se posicionar quando tudo parece perdido. Jael, por outro lado, nos ensina que as oportunidades batem à nossa porta disfarçadas de situações desconfortáveis. Sísera apareceu ali, cansado, vulnerável, procurando abrigo. E ela teve que agir, rápido, firme, sem espaço para hesitação. Quantas vezes deixamos passar momentos importantes porque pensamos: não sou a pessoa certa, não tenho preparo, alguém mais qualificado vai fazer isso. Mas Jael, com o que tinha nas mãos, uma estaca e um martelo, fez o que ninguém esperava. Ela não era guerreira, mas foi decisiva. Porque quando a coragem encontra o momento certo, nasce um milagre. No final das contas, a história de Débora, Baraque, Jael e até da mãe de Sísera é sobre escolhas, é sobre quem escolhe se levantar, mesmo com medo, sobre quem escolhe ouvir a Deus, mesmo quando tudo parece contrário, sobre quem age com fé, mesmo sem saber o final da história. Talvez essa seja a pergunta que esse texto deixa ecoando no nosso coração. Quando a batalha vier, você vai se esconder ou vai se levantar?